Menina, eu preciso te contar. O que o fulano está falando de você? Olha, eu acho que ele é teu inimigo. Você diz, né, não? Você é funcionário. Menina, você precisa saber o que andam dizendo lá no grupo sobre o teu novo empreendimento. Você quer que eu te dê acesso? Eu sou administrador. Não, continua administrando os funcionários para mim. E deixa que eu vou administrando a palavra que Deus liberou ao meu respeito. Quando a palavra protagoniza a sua vida, seu inimigo, seu adversário, seu agressor deixa de ser adversário na sua perspectiva. Por quê? Porque você vê que ele está sendo funcionário do cumprimento de uma palavra que Deus já liberou. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. E se não reagir debaixo dessa palavra, me fala seu nome que eu vou te chamar igual ele chamou Lázaro, porque só pode estar morto já cheirando mal, porque não é possível. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Ele está deixando claro que quando eu tenho consciência da palavra, quem eu olho e acho que é adversário, quem eu olho e acho que é amigo, ele está dizendo, segue o teu caminho e deixa a história escrever, porque não é teu inimigo, é funcionário, e o salário quem paga sou eu, é funcionário. Eu quero que você olhe para os dois aí agora e diga, não é adversário, diga, é funcionário. Sacode alguém aí agora pela mão, sacode, e diga para essa pessoa, sai do pessoal e entra na palavra. Entra na palavra. Está se manifestando para cumprir o que Deus disse ao nosso respeito. Por que você está descontrolado emocionalmente na sua família? Porque você está considerando seus parentes diabos. Por que você está ficando descredibilizado no seu local de trabalho? Porque tudo você reage com nervosismo e desequilíbrio. Sereis odiados, humilhados, perseguidos. Esse aí vai ser exaltado. Então olha para alguém aí de novo e diga, não é adversário. Diga assim, ó, sabe aquele, aquela. Faz assim para ele, ó, aquele negócio. Diga assim, olha, não é para te destruir, é para fazer cumprir. Perdoa que é funcionário, perdoa que é instrumento na mão de Deus para fazer cumprir aquilo que ele falou. Vamos ao texto sagrado, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19, versículos 23 em diante. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele havia sido crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz,
para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, ok? No 3, você vai bradar, vai gritar para a pessoa que está aí ao seu lado. Você vai dizer assim para ela: quebrar ninguém quebra. Você viu que eu não contei até 3 ainda, né? É no 3. Quando eu disser 3, aí vocês vão dizer uns para os outros: quebrar ninguém quebra. Paulo, ele vai tipificar a igreja. Vou pedir para segurar o fundo só um pouquinho, só acho que eu estou ouvindo o pedal, se eu não me engano. Paulo, ele vai tipificar a igreja como o corpo de Cristo, né? Ele vai dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo. É assim que ele vai tipificar a igreja. Ele vai utilizar o corpo de Cristo como comparação da igreja reunida. Por isso ele vai dizer que um membro não pode viver fora do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Membros, todos constituintes de um único corpo. E ele deixa claro de quem é o comando do corpo. Ele diz: Cristo é o cabeça. Então o cabeça é que dá o comando para todo o corpo, né? Levante sua mão direita aí, por favor. Abaixe ela. Faça a mesma coisa com a esquerda. Abaixe ela. Levante as duas. Abaixe as duas. Agora bata os 2 pés no chão. Pode parar. Tudo isso aparentemente foi executado pelos seus membros, mas só foi possível porque a sua cabeça liberou o comando. Então, qualquer tipo de movimento que não é articulado pela cabeça, não passa de um espasmo. Não passa de uma reação que até um corpo morto é capaz de produzir na liberação de gases de putrefação. Quem aqui nunca ouviu falar de um corpo que depois de morto, alguém no necrotério disse que viu se mexer? Viu uma barriga subir e descer, viu um pé se movimentar. Ou quantas pessoas, infelizmente, em estado de morte cerebral, reagiram a alguma percepção. E isso trouxe, às vezes, até esperança para alguém de que aquilo pudesse ter sido comandado pelo cérebro. Mas, infelizmente, quando o médico vai lá ver, ele diz que, na verdade, não teve um sinal vital. O que teve foi apenas um sinal sensorial, aleatório, que não justifica a reação física de forma consciente. Então, quando você, por exemplo, aí levantou a mão direita, levantou a mão esquerda, levantou as duas, bateu os pés, e nós conseguimos fazer tudo isso ao som de um comando de voz e praticamente simultaneamente, sem nem combinar, nós estamos provando ao fazer isso que não temos apenas braços, pernas, nós estamos provando acima de tudo isso que nós temos cabeça. Então veja, uma igreja que se movimenta descoordenadamente é um corpo decapitado. Uma igreja que se movimenta sem direção pode até fazer movimentos, mas que não geram transformação e resultados, porque não estão sendo coordenados pelo cabeça. É daqui que vem todo o comando. Então o que Paulo vai dizer? Que quando nós estamos reunidos como corpo, podemos executar e fazermos muitas coisas, mas a única forma disso acontecer de maneira coordenada é se nós estivermos orientados pela cabeça. E então ele vai deixar claro dizendo: aqui entre todos nós podem haver pernas, podem haver braços, narizes, olhos, ouvidos, podem haver do dedo mindinho até o polegar principal, mas olha o que ele está dizendo: entenda, a coordenação harmônica deste corpo, ela será bem sucedida, porque este corpo não é qualquer corpo, esse corpo é o corpo de Cristo. E veja, não se espante se as mãos não parecerem de Cristo, não se espante se os pés não parecerem de Cristo, até porque o estereótipo humano de Cristo
sempre chocou muito as pessoas, porque as pessoas olhavam para ele e tinham dificuldade de acreditar que ele era o Filho do Deus vivo na sua imagem corpórea, justamente porque ele era um homem muito simples. O texto, por exemplo, vai afirmar poucas coisas acerca da aparência de Cristo, e uma das coisas que vai falar sobre a aparência de Cristo é que ao olhar para ele, não havia no seu parecer o semblante de formosura, de beleza. Então, diferente dos quadros dinamarqueses e europeus pintado pelo clero, ele na verdade não tem aqueles olhos tão azuis ou esverdeados e nem aquele cabelo dourado muito bem escovado. Na verdade, como qualquer judeu entre 1,70 m e 78 de altura, de cabelo levemente crespo e semblante marcado pelo sol, o que Lucas vai dizer é que ele parecia um homem de trabalhos forçados, que se cuidava e não aparentava que tinha 33 anos, mas ele aparentemente lembrava um homem comum. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. O que o texto está dizendo é que o semblante de Cristo era de um homem trabalhador, do proletariado. Se eu pudesse aqui poeticamente falar, eu ia dizer que sabe com quem Cristo parece? Com a diarista no final do dia, depois de ter trabalhado 8 horas. Sabe com quem que Cristo parece? Com o trabalhador que virou uma laje a noite inteira e está indo suado para casa. Ele tinha a imagem do proletariado, só que ao mesmo tempo confundia a visão do seu olhar. Alguém que não tem coroa, alguém que não tem capa, mas que tem um comando de voz sem exercer nenhum nível de autoritarismo. Eu fico olhando Mateus, Levi, na mesa da recebedoria, numa posição de status social altiva, e Jesus passar por ele sem fazer nenhuma proposta de trabalho no meio do dia, com aquela cara de trabalhador, vou falar assim a grosso modo, e olhar para ele no alto escalão da onde ele trabalhava e dizer assim para ele: me segue. Não falou quanto ele ia receber, não falou quanto ele ia ganhar, não falou pelo que ele ia passar e nem mesmo que tipo de trabalho ele ia exercer. Apenas disse: me segue. E o texto diz que Levi, ao olhar para ele, imediatamente largou a mesa da recebedoria e foi atrás dele. Olha para quem está do teu lado e diga: que olhar é esse? Que voz é essa? Uma imagem que contrasta a imagem de um trabalhador que tem a voz de um rei, a imagem de alguém que acabou de sair do trabalho, mas que tem uma meiguice no olhar que atrai desde os pequeninos que querem abraçá-lo até os catedráticos como Nicodemos que querem entendê-lo. O olhar do meigo nazareno, aquele que faz André e Felipe questionarem: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Jesus parecia uma incógnita, mas na verdade tudo era revelado quando olhávamos para ele. Que olhar, que aparência é essa? Que contrasta tanto com a imagem que ele carrega. Ele olhou para Pedro e o rapaz, a vida inteira no ramo da pesca, largou o empresariado inteiro, o barco, a rede, tudo, e foi atrás dele no dia da sua melhor pesca. Que voz é essa? Não diz para mim que ela é comum, porque sua imagem era comum, porque os discípulos no caminho de Emaús estavam indo embora de Jerusalém, e já no caminho de Emaús, Jesus foi atrás deles, e no caminho, Jesus foi conversando com eles, e o texto vai dizendo que enquanto ele falava, queimava no coração deles. Eles diziam: ao ouvir a voz dele, queimava o nosso coração. Eles não entendiam porquê, mas eles diziam: enquanto ele falava, ardia um fogo no nosso coração. E depois, na hora de comer, como é que uma pessoa que parece qualquer outra parte o pão e de repente no partir do pão cai a ficha de que está diante do Filho de Deus? Ele parte o pão e então eles dizem: é ele. Jesus conseguiu ser totalmente diferente, sendo igual a todo mundo. Jesus conseguiu ser único, habitando no meio de iguais. Então preste atenção. Sua imagem corpórea, aparentemente fragilizada, aparentemente uma pessoa comum, na verdade esconde uma estrutura inquebrável, insubstituível, irremovível. Eu acredito que ele não deu ênfase à aparência porque verdadeiramente queria ser visto em todos nós, por todos nós.
Você sabia que muitas vezes o mais próximo que você está de Jesus é entre um abraço entre você e seu irmão? Todas as vezes que você quiser abraçar Cristo, procure alguém e abrace essa pessoa. O mais próximo que muitas vezes nós podemos chegar de Deus fisicamente até aquele grande dia é se aproximando dos nossos irmãos. E não tenha dúvida que Cristo fez isso propositalmente. Agora, no dia da sua crucificação, Ele vai dar mais uma lição a nós, não apenas como indivíduos, mas nesta noite, nessa celebração de 9 anos, eu preciso que você redobre a sua atenção, porque mais do que um crente, Deus quer que você saia daqui entendendo o que é ser igreja. Não é apenas participar de um culto, não é apenas conhecer uma liturgia. Eu aprendi isso quando eu tinha meus 18 anos de idade. Evangelista Sérgio fazia uma comissão para ir ao presídio, e de vez em quando ele reunia mais algumas pessoas que queriam ir para irem até lá. E então eu aprendi uma coisa vendo a comissão evangelística visitando os presídios: qualquer pessoa que entrava era anunciado pelo nome ou pelo cargo, se fosse um advogado. Doutor fulano de tal está entrando, juiz fulano de tal está entrando. Mas quando o evangelista Sérgio, junto com o irmão Romeu e o presbítero José Santos, entravam no corredor das celas aonde estavam os presidiários que iriam participar do culto naquela manhã ou naquela tarde, gente de alta periculosidade que não podia participar da reunião aberta, então nós fazíamos o culto no corredor, para que assim, por entre as grades, eles pudessem ser abençoados de toda forma. E aí eu me lembro que eu ouvia pessoas anunciando a chegada de outros pelo nome ou pelo cargo. Presbítero Sérgio, presbítero José e o presbítero Romeu não tinham estatura elevada na sociedade, mas acontecia um negócio que eu nunca vi em lugar nenhum. Quando eles entravam no corredor, os presos não diziam: presbítero Sérgio está entrando. Eles não diziam: Romeu está chegando. Não, um deles gritava assim, olha, reverência, que era para eles pararem de falar: a igreja está entrando. E nós só éramos poucos. A igreja está entrando. Eles compreendiam que aquele pequeno corpo, na verdade, ele era a maior organização, não apenas sistemática, mas espiritual, da manifestação do corpo de Cristo aqui na terra. As pessoas estão querendo apenas institucionalizar a igreja, como se a igreja fosse uma concentração de um lugar social, mas isso não é uma verdade. A igreja, ela muitas vezes, ela é o lugar pelo qual Deus escolhe fazer coisas aonde não realiza absolutamente mais em nenhum outro lugar. E quando nós entendemos isso, passamos a ser igreja aonde nós entramos. Jesus, por exemplo, vai deixar muito claro que na igreja não é necessário heróis. Ele vai deixar muito claro que na igreja não precisa ter cabeças, não cabeças que se estendam acima dele, porque ele é o cabeça. Veja bem, é ele mesmo que vai dizer assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Mas pense, se você estiver falando o nome de Jesus, mesmo sendo você um só, Jesus está presente também, sim ou não? Sim ou não? Quando você está orando no seu quarto sozinho, você sente a presença de Jesus, sim ou não? Jesus ouve as suas orações, sim ou não? O sangue de Jesus é o suficiente sobre você, sim ou não? Sim, mas por que ele não disse aonde estiverem 1 ou 2, mas ele disse aonde estiverem 2 ou 3? Entre muitos significados teológicos, eu me pego naquele que mais me serve para aplicação. E sabe o que eu compreendo? É que a igreja só é reconhecida como igreja se houver a manifestação de Jesus Cristo. E a única forma de manifestar Jesus Cristo é na coletividade. Abre a boca, descola bem a língua, olha para quem está do teu lado agora e diga: coletividade. Coletividade. Camila, não estou entendendo. Na igreja, para a igreja e ser igreja, você não precisa ser o melhor, não precisa ser o maior, não precisa ser o mais especial. Você só precisa aprender o princípio da coletividade. Ele não estabeleceu o princípio da individualidade. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Se tem alguém aqui de outras igrejas, outras denominações, que tirou inclusive o culto de domingo para vir buscar de uma maneira diferente ao Senhor, mas você pensa assim: ah, Camila, eu vim respirar, porque na minha igreja tudo sou eu. É você que prega, é você que canta,
É você que enquanto canta os instrumentos toca para você descer e tirar a oferta. E se expulsar, e se manifestar demônio, é você que expulsa. Vai cuidando desde a portaria, e você quer cuidar de tudo, quer cuidar de tudo, quer cuidar de tudo. Daqui a pouco você vai subir no madeiro, igual Cristo. E vai morrer por aquele povo. E sem necessidade nenhuma. Porque o que tinha que ser feito já foi feito. Mas a necessidade de querer corresponder à igreja achando que vai fazer tudo, não manifesta a presença de Deus. Porque para que o Senhor se veja, uma coisa é Ele estar presente, outra coisa é Ele manifestar a sua presença. Vai entender, ó. Eu posso estar presente e estar quietinho ali. Eu posso estar presente e sair daqui sem que você note que eu me manifestei aqui. Agora é mais difícil fazer isso com o microfone na mão, em cima do púlpito, com as luzes aqui em cima de mim. O que é que o Senhor está dizendo? Eu posso estar sempre, mas me manifesto só na coletividade. Eu posso estar sempre, mas vou me manifestar na pluralidade. Eu preciso dizer algo para quem está achando que tem que pagar todo o preço para fazer a obra de Deus. O preço máximo já foi pago, o restante é a administração da demanda. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você não vai morrer no meu lugar, porque eu já morri no seu lugar. Você não vai me amar mais do que eu amo você, porque eu te amei primeiro. Então não precisa tentar provar para ninguém que você é herói. Seja servo, seja irmão, seja filho, seja corpo. Pega na mão de alguém aí agora e diga: não seja herói, seja corpo. Não seja herói, seja corpo. Não seja herói, seja corpo. Corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, submetido ao cabeça, obediente ao cabeça, disponível para o cabeça, coordenado pelo cabeça, orientado pelo cabeça, corpo. Quando alguém perguntar assim: você é um dedo? Você vai dizer: eu sou um corpo. Quando alguém perguntar para você, lá na sua igreja, você é o quê? Você é mão? Você vai dizer: não, eu sou um corpo. Deus sabe a função que cada um aqui atende. Só que eu, por exemplo, no início do ministério, já me manifestei no serviço em coisas que, por exemplo, não fazem mais parte da minha rotina hoje. Então, quando eu mudo a minha formação como membro, eu deixo de ser corpo? Então, pare de gastar tempo dizendo que tipo de membro você é e comece a demonstrar que você faz tudo para que o corpo continue sendo saudável. Paulo, então, vai deixar isso muito claro. E agora Jesus, na sua crucificação, vai passar para nós algumas lições que vão nos dar alívio e esperança nessa noite. Jesus vai ser crucificado. E João é testemunha ocular do que está acontecendo. Ele está tão chocado com a manifestação da palavra do profeta Isaías diante dos seus olhos, que mesmo sabendo que Cristo era o Filho de Deus, por seu próprio testemunho pessoal, ou seja, andando com ele, comendo com ele, ouvindo dele, subindo monte com ele, descendo monte com ele, navegando com ele, ceando com ele, ele sabia que Cristo era o Filho de Deus. Só que ainda assim ele vai demonstrar determinado choque quando percebe a manifestação do cumprimento da profecia de Isaías. Ele vai ver que cada palavra do texto de Isaías vai tomar forma carnal diante do Gólgota. E isso deixa ele impressionado, porque a palavra de Deus é assim: você sabe que ela existe, você crê nela, mas quando ela se manifesta, ela te maravilha como se, meu Deus, de uma forma inexplicável. Você sabe que Deus faz, pede para Ele fazer, espera que Ele faça, mas quando acontece você fica chocado, não é? É mais ou menos assim que João está se sentindo. Então ele vai dizer: olha, eu estou testemunhando para vocês, para que vocês saibam que eu vi, o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que é verdade que diz, para que também vocês creiam que é verdade. É verdade. E o que é verdade, João? Então ele vai descrever o que nós lemos aqui. Cristo agora vai ser crucificado, e não é apenas um amigo, mas é o herói da sua vida. João abandonou tudo que ele entendia como vida própria para viver a vida de Cristo em sua vida.
E agora esse Cristo que tem poder para entrar e sair de uma casa sem que portas sejam abertas, se permite ser preso, crucificado, cravejado na mão e nos pés. E para mim são em dias como esse que ele manifesta maior poder, porque maior poder não é quando você faz o que você quer, maior poder é quando você tem poder para fazer, mas decide não fazer. Diziam: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se tu és rei, desce. E ele não descia. Quando Pilatos tentou aliviar a causa dele, ele disse assim para ele: tu sabes que eu tenho poder para te matar ou deixar viver, para te prender ou te soltar. Jesus não falou em momento nenhum, a não ser esse momento, quando olhou para Pilatos e disse assim: poder nenhum você teria se do alto meu Pai não tivesse te dado. Olha o que ele está dizendo: a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou. Eu não estou sendo capturado, eu estou aqui porque eu fui enviado. Vai ele então ao madeiro, crucificado, morte de dor, morte de cruz. Começa a se cumprir tudo o que havia sido dito pela boca do profeta Isaías: moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele deveria ir como ovelha muda, calada ao matadouro, e assim ele foi. Maria está chorando, Judas traiu, Pedro desertou, os demais estão apavorados. João é o único que atravessa a sinagoga, atravessa a sala, atravessa Sinédrio e chega com ele até o Calvário. A sua emoção está tão fragilizada quanto a de Maria, só que Maria ali não está vendo apenas Cristo, mas está vendo o seu filho. João está vendo o seu líder, está vendo o seu Senhor. Ele poderia estar desestabilizado emocionalmente como Maria, mas tem uma coisa que acontece no Calvário que faz com que João controle todas as emoções humanas que fariam qualquer pessoa que ama alguém que está sendo injustiçado defendê-la. Ele não taca pedra em ninguém, ele não taca pau em ninguém, ele não faz um escândalo no Calvário, ele fica quietinho vendo o que está acontecendo com Jesus. As emoções dele estão sob controle. Sobre o controle de quê, Camila? Da profecia de Isaías. Como é que isso acontece, Camila? Isso acontece porque ele vai se lembrar. Um judeu, a partir dos 7 anos de idade, ele tem de cor essa profecia. João então tem a palavra, e a palavra que ele lembra é essa: que ele vai ser moído, que ele vai ser perfurado, que ele será humilhado, que ele será envergonhado. João está olhando para aquela cena, e ele então vai começar a se lembrar que cada detalhe ruim, que cada detalhe de tortura, que cada detalhe vergonhoso já estava meticulosamente orquestrado pelo divino, e para que não tivessem dúvidas, escrito na lei de Deus, para que todos pudessem ver que o que está acontecendo com Cristo no Calvário não é consequência aleatória, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Então João vai escrever e ele vai dizer: eu vi, tiraram a túnica dele, rasgaram em 4 partes, em 4 pedaços, e a cerca da túnica, das vestes, lançaram sortes sobre ela. Aí ele disse: mas eu sei, eu vi que isto aconteceu, você leu comigo, para que se cumprisse a escritura, ou seja, a palavra que dizia: dividiram entre si as minhas vestes. Veja isso, ele lembra do texto com exatidão, ele lembra da palavra com exatidão. Quanto mais consciência da palavra você tem, mais controle sobre as suas emoções você tem. Quanto mais você é capaz de reproduzir o texto sagrado, mais controle você tem sobre as adversidades à sua volta. É por isso que tem gente que ficou paranoico, teve muitas dificuldades no período da pandemia, incluindo a gente. Mas por que que Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor? Porque no dia da adversidade a gente lembrava: ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu pavilhão ele me esconderá. Por que que às vezes o culto acaba tarde? Gente que saiu de casa cedo não consegue chegar em casa. A gente passa pelo vale da sombra da morte e não acontece nada com a gente. Alguém visse, tu viu o outro que caiu? Tu viu o tiro que pegou? Não vi nada. O cara estava armado e a gente nem percebeu, porque a gente vai no ônibus dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você tem palavra, você tem autonomia para controle. Eu não estou dizendo que você não tem medo, mas você tem controle
controle sobre o medo. Eu não estou dizendo que você não tem espanto, mas você tem controle sobre o espanto. Quando você tem a palavra, eu não estou dizendo que o vulto não te perturba, que o demônio não te perturba, mas se por um caminho ele vem contra ti, por 7 caminhos ele foge da tua presença, porque você está debaixo de palavra. Como Satanás tentava dissuadir Jesus no deserto, manifestando a palavra, mas ele tinha a palavra, ele era a própria palavra. Então você vai ver ele respondendo várias vezes a Satanás assim: olha, mas também está escrito, mas também está escrito, mas também está escrito. É por isso que tem gente que não evolui de nível, porque só sabe o que está escrito, mas não sabe o que também está escrito. Para de deixar a tua Bíblia aberta no Salmo 23, vai ler o que está escrito no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, e começa a dar na cara do diabo dizendo: mas também está escrito. Você sabe, eu pratico. Você sabe, eu pratico. Isso é muito do que Jesus está dizendo para ele. Então veja bem, João vai ver diante dos seus olhos a palavra de Isaías se manifestando. Agora veja, ele não se lembra das coisas que Jesus disse no fim, mas se lembra das coisas que os profetas falaram antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Então vou repetir, redobra a atenção. Você não vê Jesus lembrando, João lembrando que Jesus falou que ia ressuscitar. Você não vê Maria lembrando que Jesus falou que ia ressuscitar. Tanto é que quando ele ressuscita, eles pensam que o corpo dele tinha sido roubado, porque eles não lembram do que Jesus falou. Até os inimigos lembram, mas eles não lembram. Memória recente eles não lembram. Agora, aquilo que estava na disciplina, ou seja, aquilo que aprendeu na Torá quando ainda era menino, aquilo que aprendeu na leitura sistemática, aquilo que aprendeu na constância, se manifestou espontaneamente. Sabe qual é o nosso problema? Achar que só o espontâneo manifesta o espontâneo. Tem muito corpo que poderia ser de Cristo, mas perdeu ele como cabeça, porque quer que ele só seja espontâneo. Aquilo que Deus faz de extraordinário só manifesta extraordinário quando ele vê o povo fazendo o que é ordinário, ou seja, o que é ordeiro, o que é litúrgico, o que é devocional. O que guardou a mente de João daquela crise não foram as últimas memórias que ele teve de Cristo, mas foram as últimas memórias que ele teve do que ele gravou da palavra de Deus. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu vou falar isso bem abertamente porque isso é profético. No final, a geração do arrebatamento que sobrevive àquele grande dia não é aquela que mais pulou, é aquela que mais guardou o texto sagrado, é aquela que mais manifestou a palavra de Deus, é aquela que mais se agarrou a palavra de Deus. Meu irmão, com todo respeito, você pode se emocionar num culto, chorar como nunca, mas quando o culto acaba, esse momento também acaba. Mas se a palavra de Deus estiver em você, aonde quer que você esteja, com banda ou sem banda, com pregador ou sem pregador, com igreja ou sem igreja, no sentido de culto e de reunião, aquela palavra é o suficiente para te fazer suportar o dia mau. João vai se lembrar. Ele vai se lembrar. Eu já vi isso em algum lugar. Não é filme. Vai ver, a primeira impressão dele é de déjà vu. Mas é porque o texto virou realidade diante dos olhos dele ali. Eu vi isso. Aonde você viu isso? Isaías disse: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Aí olha o que ele diz: e foram isso que fizeram os soldados. Completa aí para mim, igreja, por favor. E foram isso que fizeram os? Foram isso que fizeram os? Só que ele complementa dizendo assim: fizeram isso porque sobre ele havia uma palavra, ou seja, isso só aconteceu para se cumprir a escritura. Isto só aconteceu para se cumprir a palavra. Presta atenção nisso aqui. Quando você sabe qual é a palavra que Deus determinou sobre a sua vida, você tira do seu agressor o protagonismo do que está acontecendo. Vou falar de novo bem devagar para você entender. Quando você sabe qual foi a palavra, a promessa, a profecia, o que a palavra de Deus diz a seu respeito, o agressor, o violentador, o abusador
perde o protagonismo da tua história. Perceba como os soldados perderam o poder de protagonizar a morte de Cristo. Quando João fala, fizeram isso para que a Escritura se cumprisse. O que então eles estão dizendo? O que João está dizendo? Eles só fizeram isso para cumprir Aí agora você começa a entender por que quando Jesus está ali pertinho de dar o último suspiro, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Quem lembra, gente? Quem lembra? Porque eles estão fazendo, mas eles não sabem por que fazem. Não estão fazendo só porque são maus. Não estão fazendo só porque são algozes. A motivação aqui não é só raiva. A motivação aqui não é só fúria. Camila, mas tem raiva, tem raiva. Camila, mas tem fúria, tem fúria. Camila, mas tem ódio, tem ódio. Só que Deus está dizendo, quando você está debaixo da minha palavra, até o ódio vira instrumento para eu cumprir promessa. Até o ódio vira instrumento para eu cumprir a minha palavra. João diz, quem fizeram isso foram os soldados, mas fizeram porque a Escritura dizia isso. Então diga para mim, quem vem primeiro, os soldados ou a palavra? Quem se revelou primeiro, a palavra ou os soldados? Mas quem manifestou a palavra? Se você está debaixo de uma palavra, quem está aqui, quem está guardando as chaves de Deus hoje aqui? O que Deus está liberando? Olha para quem está do teu lado e diga assim: o protagonista da tua vida não é o teu inimigo. Fala assim para ele ou para ele: para de ser egocêntrico. Também não é você. Diga: coloque a palavra para protagonizar a tua história. Quando a palavra protagoniza a sua vida, seu inimigo, seu adversário, seu agressor deixa de ser adversário na sua perspectiva. Por quê? Porque você vê que ele está sendo funcionário do cumprimento de uma palavra que Deus já liberou. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. E se não reagir debaixo dessa palavra, me fala seu nome que eu vou te chamar igual ele chamou Lázaro, porque só pode estar morto já cheirando mal, porque não é possível. Olha o que é que Deus está dizendo para mim e para você. Ele está deixando claro que quando eu tenho consciência da palavra, quem eu olho e acho que é adversário, quem eu olho e acho que é amigo, ele está dizendo: segue o teu caminho e deixa a história escrever, porque não é teu inimigo, é funcionário, e o salário quem paga sou eu. É funcionário. Eu quero que você olhe para os dois aí agora e diga: não é adversário. Diga, é funcionário. Sacode alguém aí agora pela mão, sacode, e diga para essa pessoa: sai do pessoal e entra na palavra. Entra na palavra. Está se manifestando para cumprir o que Deus disse ao nosso respeito. Menina, eu preciso te contar o que o fulano está falando de você. Olha, eu acho que ele é teu inimigo. Você diz: não é não, você é funcionário. Menina, você precisa saber o que andam dizendo lá no grupo sobre o teu novo empreendimento. Você quer que eu te dê acesso? Eu sou administrador. Não, continua administrando os funcionários para mim e deixa que eu vou administrando a palavra que Deus liberou ao meu respeito. Os adversários, os algozes de Cristo e seus soldados não tinham o poder de manipular nem as emoções de Jesus e nem as emoções de João. Presta atenção: nem as emoções de Jesus e nem as emoções de João. João não reage em defesa de Cristo e nem Cristo reage em sua própria defesa. Pelo contrário, como já dissemos aqui nessa noite, Cristo sai do momento do Calvário dizendo: Pai, perdoa. E é claro, se você olhar o texto, está escrito assim: este pecado. Porque ele está dizendo: sobre todos os outros, considera como o Senhor quer, mas sobre esse aí, não imputa neles não. Porque esse aí, nem eles sabem, mas eu sei. Esse aí, olha o que o Senhor está dizendo: Pai, esse aí que eles estão fazendo é para o meu bem. É isso, você está entendendo?
esse aí que eles estão fazendo é para a tua glória. Então olha o que ele está dizendo. Se é para botar na conta de alguém, bota esse na minha. Já estou levando os da humanidade inteira, deixa eu levar esse aqui também. Por que você está descontrolado emocionalmente na sua família? Porque você está considerando seus parentes diabos. Por que você está ficando descredibilizado no seu local de trabalho? Porque tudo você reage com nervosismo e desequilíbrio. E você ainda quer utilizar o perfil da defesa da fé. E se eu te falar que o evangelho nunca precisou de defesa, mas de testemunho? Não é adversário. Agora, por que isso está acontecendo? Porque você não está de posse do conhecimento da palavra. Quando você sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida, você compreende que o que o outro está fazendo contra você, uma vez que você tem a ciência do que está acontecendo, faz parte do cumprimento da palavra que Deus liberou ao seu respeito. Camila, mas eu não me lembro de Deus falar disso não, eu lembro de Deus me falar que ia me exaltar. E você já viu alguém ser exaltado sem antes ser humilhado? Camila, mas isso aí Jesus não me contou não, mas é claro que não. Ele te dá o resultado para você ter motivação na caminhada. Porque se você souber tudo que vai acontecendo durante, você jamais chegaria no depois. Mas fique tranquilo, porque ele nunca disse eu sou a chegada, ele sempre disse eu sou o... Ele está com você. E ele mesmo foi quem disse: sereis odiados, humilhados, perseguidos por amor do meu nome. Não leva mal não, mas às vezes você está quebrando o pau e empregando energia contra a gente demais, porque na verdade você não está lutando pelo nome dele, está lutando pelo seu. Está ali, ó. Sabe quando a ferida é grande? Quando o orgulho é grande. Mas agora, ao contrário do que muita gente anda dizendo por aí em dias de perseguição para tentar aplacar a retaliação, né? Aí a gente vive dizendo por aí: ah, mas fique tranquilo, os humilhados serão exaltados. Os humilhados, gente, o que está escrito na Bíblia é aquele que a si mesmo humilhar. Esse aí vai ser exaltado. Então olha para alguém aí de novo e diga: não é adversário. Diga assim, ó, sabe aquele, aquela... Faz assim para ele, ó, aquele negócio. Diga assim, olha, não é para te destruir, é para fazer cumprir. Perdoa que é funcionário, perdoa que é instrumento na mão de Deus para fazer cumprir aquilo que ele falou. Aí vamos lá, só mais 2 pontos e eu prometo que encerro. O texto vai dizer, vocês estão crentes a desse, hein? O texto vai dizer que depois disso que aconteceu agora, Jesus, vendo que tudo já estava consumado, presta atenção, ele está amarrado, perfurado, moído, mas está de olho em tudo que está acontecendo. Quando você quer produzir resultado, você não pode perder o controle. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro da mulher que Eliseu disse que ela ia ser mãe, que ela ia ter um filho, mas quando o menino cresceu e saiu com os segadores no campo, com seu pai, o texto diz que o menino veio a óbito, ele morreu. Aí essa mãe vai pegar esse filho que Eliseu havia profetizado que daria para ela, e cumpriu, só que agora morreu, vai pegar ele no colo e vai colocar no quarto do homem de Deus. A mulher acabou de colocar um filho morto num cômodo da sua casa, seu filho único, diga para mim, ela está desequilibrada emocionalmente, sim ou não? Machucada, sim ou não? Triste, sim ou não? Mas o que você vê é frieza do início até o final do texto. Não porque ela não sente, mas porque ela sabe que se ela der show agora, ela perde o palco. Olha isso aqui. Para pensar, quantos aqui conhecem essa história? 2 Reis capítulo 4. Essa mulher
Não podia ter filhos porque o marido era avançado em idade. Eliseu profetizou que ela ia ser mãe naquele ano. A profecia se cumpriu, não só aquele ano, mas ela foi mãe por esse menino por mais de 10 anos. Só que um dia o menino saiu para trabalhar com o pai, voltou gritando de dor na cabeça, o menino morreu. Ela botou o menino nos joelhos, tentou alguma coisa, nada aconteceu. Meio-dia, ela pega o menino do colo, depois que ele vem a óbito, coloca no quarto que ela havia construído para receber esse profeta, vai no Carmelo e começa a revogar a vida do menino. Aí Eliseu, o profeta do Senhor, manda Geazi na frente dele. Ela não vai. Ela diz: vive a tua alma que eu não hei de te deixar. Eu te pedi algum filho. Aí ele desce o Carmelo com ela e vai lá para ressuscitar o menino. É a primeira vez que Eliseu não sabe o que fazer. O texto diz que ele está andando de um lado para o outro, esperando provavelmente uma direção, porque lá no monte ele disse: o Senhor me encobriu. Aí tá andando, daqui a pouco vem a direção, ele deita no menino, ressuscita o menino, devolve o menino para sua mãe. Só que nesse interim de tempo, entre morte e ressurreição, essa mulher manda chamar moço, essa mulher é o bar da jumenta, essa mulher prepara o carro, o veículo, o transporte, para ir de encontro ao homem de Deus. Essa mulher tranca o moleque em casa, essa mulher fala para o marido que tá tudo bem, doida. Agora respondem para mim: um filho morto dentro de um quarto, está tudo bem, minha gente? Fala aí, está tudo bem? Só que às vezes tem momentos da vida, desculpa, mas eu vou falar, tem momentos da vida que você tem que saber se você quer atenção ou se você quer resultado. Se você quer atenção, faça o que qualquer pessoa faria. E você não vai ser julgado por isso não. Fala aí pra mim, quem é que julgaria uma mãe que perdeu o filho, fazer um escândalo no meio da rua, rasgar roupa, trazer cinza na cabeça, chorar, se bater? Quem julga uma mãe que perdeu um filho, gente? Ninguém. Só que ela chora hoje, os outros choram hoje com ela, amanhã ela chora sozinha, meu irmão. Só que ela entende, se eu não chorar agora, amanhã ninguém chora e depois eu sorrio. Então ela refreia. Agora, ela fez isso a ermo? Fez não. Ela sabia que quem deu a vida podia trazer de volta. Quando você está debaixo de uma palavra, quando você tem um recurso, quando você sabe o que Deus falou, você não abre mão do que você tem por causa do seu direito. Você se controla por mais que esteja amarrado. Você se controla por mais que esteja doído. Tem gente aqui que está querendo se colocar na posição do sofredor e dizer: eu estou sofrendo e não posso fazer mais nada. Aí eu olho para Jesus Cristo amarrado, açoitado, nu, todo arrebentado, da cabeça até o pé, humilhado, cuspido, esbofeteado. Eu nunca vi alguém trabalhar tanto no Calvário. Só por cima pra gente olhar de longe, tá bom? Só de lá de cima. O que ele fez? Perdoou os pecados dos soldados, promoveu a adoção de João para sua mãe. Promoveu uma adoção. O texto diz que João passou a receber Maria desde aquele dia em sua casa. Maria morou com quem? Com João. Passou a recebê-la em sua casa. O afeto que ela não encontraria mais em Jesus na condição de filho, foi-lhe retribuído e entregue agora pelo próprio filho a João. Mas o que? Salvou. E você diz que não tem lugar na tua empresa para falar de Jesus. Jesus está amarrado de boca fechada. E o texto diz que o ladrão olhou para ele e disse: Senhor, se possível for, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A única coroa que tem na cabeça dele é de espinho, mas quando o testemunho é forte, ele grita acima da aparência. O homem conseguiu olhar para ele e ver que ele era rei. Rapaz, Jesus promoveu a adoção, perdoou o pecado, ainda salvou um ladrão. E você está aí dizendo que porque está sofrendo, quer dar show. Você está no seu direito, eu não vim aqui te criticar, tá? Só que você quer atenção hoje, vai ter atenção hoje. Mas se você quiser resultado, vai ter atenção sempre. Jesus está amarrado, foi torturado e está ali só no controle, ó. Só na observação. Ele vê que tudo se cumpriu. Imagina você ver tudo se cumprindo e você ficar quieto.
Eu não estou dizendo que quando a promessa começa a se cumprir, tudo fica bom não, irmão. Está na hora de você entender que a boa e fiel promessa que Deus te fez tem uma parte em que a coisa complica. Só que você não tem que olhar o complicado, você tem que olhar que está se cumprindo. Vamos lá, você não tem que olhar o complicado, você tem que olhar que está se. Renova a tua esperança hoje. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você não tem que olhar que você está emagrecendo, porque dependendo da luta a gente emagrece, sim ou não? Sim, você tem que olhar que está se cumprindo. Você não tem que olhar que está engordando. Ai, por causa desses remédios, por causa dessas coisas. Está engordando, mas está se. Quando a promessa começa a se cumprir, a escala de prioridade muda. Jesus olha o que está acontecendo e ele percebe o quê? Que tudo já está consumado, só falta uma coisa. E se eu te disser que esse ano que falta para cumprir 10 anos que fala sobre totalidade, 10 anos que fala sobre fechamento de ciclo, e se eu falar que nesses 9 anos, profeticamente, nós estamos celebrando, estamos adorando, mas estamos apenas começando o que Deus vai estartar. E se eu falar para a igreja Lagoinha de Niterói que tudo que vocês viveram até hoje é só um ensaio da realidade que está para acontecer neste 10º ano, que se completará ano que vem. Olha isso! Jesus está preso e ele vê que tudo já está consumado. Então ele percebe que só falta uma coisa. Seja profeta na vida de alguém aí agora e diga, só falta uma coisa. Diga, só falta uma coisa. Olha aqui para mim que eu quero que você entenda essa palavra. Se eu te disser que toda dor, todo sofrimento, tudo que você tem vivido na abertura desse ciclo de dor, de perda, de luto, de falência, de divórcio, de traição, de rejeição, de tudo que você já viveu de ruim até hoje, e se eu te disser que só falta uma coisa para esse ciclo fechar, como você reagiria se eu te passasse hoje a receita que resolve a tua vida? Quem falou que ia correr de um lado para o outro? Eu quero ver você correr hoje aqui então de um lado para o outro. Porque o Senhor, no Calvário, nos deu uma instrução através do seu testemunho. Sabe o que ele prova para nós? Que a chave que vira todo ciclo está sempre na nossa mão. No cumprimento da promessa, na mão dos soldados. No cumprimento da promessa, no Calvário. Mas no fechamento do Calvário, na mão do crucificado. É sério, olha isso aqui. Judas já estava predito, sim ou não? Getsemane, predito, sim ou não? Soldados, predito, sim ou não? Tudo que dependia dos outros para acontecer na vida dele. Mas para fechar o ciclo, ele não espera ninguém fazer. O texto diz assim, vendo ele que tudo já estava consumado, disse. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei como encerra isso aqui. E sei que agora eu posso encerrar. Então eu não vou esperar fazerem acontecer por mim aquilo que eu sei que posso fazer para fechar o ciclo. Agora, por que muitos ciclos estão abertos? Porque quando depende do outro é mais fácil de cumprir do que quando depende da gente. Olha isso aqui. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, ele disse, tenho sede. Tenho sede. Jesus disse o quê? Jesus disse, me dá água? Não, gente, Jesus disse o quê? Tenho sede. Tenho sede. Se está tudo predito e ele é consciente da palavra, 2 verdades a gente vai aprender agora. Primeira, quando você sabe qual é a palavra que está liberada a seu respeito, você tem poder para acelerar o seu processo. Ele não espera darem a ele água, vinagre, seja o que for. Ele libera uma palavra que abre o portal do cumprimento. Agora diga para mim, Jesus sabia que ia beber vinagre, sim ou não? Bora, gente, Jesus sabia que ia beber vinagre, sim ou não? Por isso ele não disse quero água, ele disse. Agora, redobre a sua atenção no texto. Sabe o que está escrito nesse versículo? Está escrito assim, e para que se cumprisse a escritura, disse,
tenho sede. Presta atenção. E para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Então presta atenção. Ele sabia que ia beber vinagre, ok? Sabia que não iam dar água para ele, ok? Então ele não diz quero água. E também não vai dizer que tem sede por pura necessidade de ter sede. Camila, mas é possível que Jesus estivesse com sede? Totalmente possível. Óbvio até. Só que a motivação que leva ele a pedir para dizer que tem sede não é necessariamente a sede, mas é o quê? O cumprimento da? É só você ler. Está escrito, e para que se cumprisse ele disse, tenho. Parece estranho, mas volta a fita aqui comigo. Então vou perguntar de novo. É óbvio que ele tem sede? Mas a motivação é a sede? A motivação é qual? Não estou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ele disse, e para que eu saciasse a minha sede? E para que se cumprisse a escritura, disse ele, tenho sede. Então a motivação dele não é a necessidade de saciar o desejo do fim. A motivação dele é cumprir o que a palavra diz. Às vezes a gente não fecha o ciclo porque é capaz do muito, mas não é capaz do pouco. Responda para mim com inteligência, você vai compreender já já a chave que o Espírito Santo está dando para a gente. O que é mais difícil? Beber um pouco de vinagre ou tomar uma surra de 40 açoites? O que é mais difícil? Açoites ou vinagre? O que é mais difícil? Coroa de espinho que perfura a cabeça ou vinagre? Então vamos lá, o que é mais difícil? Coroa ou vinagre? Açoite ou vinagre? Cravos ou vinagre? Tudo que Jesus passou até aquele momento, por pior que fosse aquele momento, não se comparava ao que ele passou até aquele momento. Só que muitas vezes somos capazes de reagir ao que fazem conosco, mas não somos capazes de agir em nosso próprio favor. Jesus vai nos dar uma lição impressionante. Quem ainda está comigo, diga eu aqui. Ele vai mostrar para a gente que a motivação de dizer que tenho sede, mesmo sabendo que ia beber vinagre, não era para saciar o seu desejo, mas era para encerrar o ciclo, cumprindo a palavra de Deus. Aí Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que como o corpo de Cristo, a gente reage muito bem quando o mundo nos aflige. Tem mulheres aqui que têm orgulho, que mesmo depois de terem sido traídas, aprenderam a recomeçar a sua vida. Há outros aqui que foram rejeitados, falidos, negligenciados pela própria família, mas hoje tem dignidade de homem de Deus, de pai de família, de esposo. Tem gente que está aqui, que veio de tudo aquilo de ruim que o mundo podia oferecer, mas deu a volta por cima, ergueu a cabeça, estufou o peito, foi para cima. A sua história daria um livro. Tem gente aqui cuja vida faria filme. Há outros aqui que sabem que são marcados de dores, de cicatrizes, mas também de superação, porque o nome de Jesus te deu força para chegar até o lugar que você está hoje. Agora, quando o mundo agiu contra você, você reagiu como um sobrevivente. Você reagiu como alguém que quer continuar. Aonde fica complicado? Quando eu tenho o poder de agir. Vou falar mais rasgado. Às vezes é mais fácil pedir perdão pelo que eu fiz do que perdoar o que fizeram comigo. Sabe o que ainda é mais difícil? Quando eu tenho que pedir perdão para alguém que foi o meu ofensor, porque na verdade eu quero ser liberado daquela tortura. Diga para mim, Jesus está em agonia, sim ou não? Mão perfurada, açoite, sangue quase sufocando os pulmões. Está doendo ou não está? Está doendo ou não está? Todas as doenças psicossomáticas que alguém já experimentou não se compara ao que ele está vivendo. A face de seu pai está virada contra ele. Todo tipo de tortura emocional, não apenas física, ele está vivendo no Calvário naquela hora.
Só que ouça isso. Ainda assim, ele entende que uma atitude dele fecha aquele ciclo. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você foi capaz de fazer coisas grandes, mas não está sendo capaz de fazer coisas pequenas. Você aguentou o açoite, aguentou a cusparada, aguentou rejeição, traição, abuso, superou tantas coisas. Mas agora, uma ligação que você tem que fazer para o teu pai, você não faz. Mas agora um perdão que você tem que liberar para tua mãe, você não libera. Tem gente que está aqui 9 anos na igreja e há 10 não fala com a família. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, sabe o quê? Você aprendeu a reagir, mas quando eu te dei poder para agir, você se acovardou. Tem gente aqui que fala assim: olha, fulano que errou comigo, se ele quiser, ele que vem aqui. Só que o Senhor está dizendo: do errado eu não espero nada, mas de você eu estou esperando alguma coisa. Porque ele não sabe qual é a palavra que tem sobre a vida dele, mas você sabe qual é a palavra que Deus tem sobre a sua. Então a pergunta é: quem está pendurado? Quem está no Calvário? Quem está dentro do ciclo? É você? Então por que você espera que quem não está nele te tire de lá? O Senhor está dizendo: quando eu te dei poder sobre a palavra, foi para que você acelerasse o teu processo. Eu vou falar bem rasgado. Deus está dizendo para alguém: para quem já passou o que você passou, um pouco de vinagre é o suficiente para fechar essa questão. Olha para quem está do teu lado aí agora e diga: bebe logo. Bora, sacode alguém aí e diga: bebe logo. Bebe logo. Bebe logo. Pede perdão para quem tiver que pedir. Abraça quem tiver que abraçar. Beija quem tiver que beijar. Desce diante de quem você tiver que descer. Resolve logo isso. Eu vou contar de 1 a 3 e tu vai dizer para alguém: acaba com isso, tá bom? Você vai gritar para essa pessoa: acaba com isso. Esse Natal não vai ter família rachada. Vai todo mundo sentar na mesma mesa. Acaba com isso. Prepara, no 3 você vai dizer: acaba com isso. Porque se você está debaixo de uma palavra, você é capaz de fechar esse ciclo. Se você sabe o que Deus falou a seu respeito, você sabe que Ele não espera que o seu abusador venha te pedir perdão, mas Ele vai te usar para liberar perdão para o teu abusador. No 3 você vai dizer: acaba logo com isso. É 1, estufa o peito na tua cadeira. 2, respira bem fundo. 2,5, bota a mão no ombro de alguém agora. 3, diga: acaba com isso. Abraça quem tiver que abraçar. Libera quem tiver que liberar. Perdoa quem tiver que perdoar. Bebe logo esse vinagre. Ei, canda rabaxai. E bora vai, Jorgina. E badai de remédia sai. Sai disso. Chega de repetir processo, porque você não quer cumprir palavra. Ele não disse: quero água, meu irmão, pega isso aqui. Ele sabia que ia beber vinagre. Você não diz quero água para quem você sabe que vai te dar vinagre. Mas para se cumprir, ele diz: tenho sede. Sabe o que Jesus está dizendo? Já está tudo consumado, vamos acabar logo com isso. Me dá logo que eu tenho que beber. Tendo tomado o vinagre, o texto diz assim: olha, e tendo consumado tudo, entregou. Foi roubado? Foi tomado? Entregou. Depois que você passa tudo que você tem que passar, ninguém tira mais nada de você. Vou falar de novo, e se você não gravar nada do que eu falei hoje aqui, grava isso. Depois que você aprende a renunciar tudo diante de Deus, as pessoas perdem o poder de tirar as coisas de você. Às vezes a gente é tão amassado, tão moído, rapaz. A gente aprende a renunciar a tanta coisa, a perder tanta coisa, que depois que alguém vem e tira, a pessoa pensa: tirei! E a gente diz: nem percebi que perdi. Porque de um tempo pra cá eu aprendi que eu não tenho nada, que nada é meu, que nada me pertence, que tudo é dele. Olha pra quem está do teu lado e diga: eu acabei com isso há muito tempo. Ninguém tira de mais nada de mim. Eu entrego.
entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele, não confia no seu governo, no seu controle, confia nele, você vai entregar tudo. Se você conhecesse o melhor administrador do mundo e pudesse entregar a ele todos os seus negócios sem ter dor de cabeça e saber que ia ter lucro em todo investimento, você entregaria tudo, sim ou não? Sim ou não? Jesus está dizendo, você só não está tendo retorno por causa disso, porque eu não trabalho com parcela, ou você entrega tudo ou fica para você. E tendo tudo consumado, entregou o seu espírito, porque ele disse, a minha vida ninguém toma, eu dou. Ó, fulano falou que vai tomar tudo de você. Não precisa tomar não, pergunta o que ele quer, fala aí que eu dou. Ó, entregou o seu espírito e morreu. Diga bem triste, Jesus morreu. Diga triste não, diga alegre, que foi por amor dos nossos pecados. Diga, Jesus morreu. Jesus morreu. Responda para mim, eu termino no terceiro. Morto responde? Morto reage? Morto se defende? Morto faz algo pelo próximo ou por si mesmo? Não, Jesus morreu e não podia fazer mais nada. Morto argumenta, gente. Morto bate boca no WhatsApp. Morto bate boca no Facebook. Isso é coisa de vivo. Ó, morreu. Morto não se defende, não argumenta, não rebate, não protege. Está morto. João está vivo. E está dizendo que mesmo depois da morte de Jesus, ele diz assim, ó, ele morreu, mas eu vi. O testemunho é esse aqui do capítulo 19. Ele morreu, mas eu, João, vi. Quando ele morreu, por ser sábado, está tudo no texto, os judeus pediram o quê? Que tirassem os corpos dos crucificados. Crucificado não tem direito a sepultamento, é jogado na vala, por isso Gólgota. Pegaram então um pedaço de madeira, os soldados, e arrebentaram as pernas do primeiro que havia sido crucificado, diz o texto, e do outro, o ladrão que ele salvou. Quebraram as pernas do primeiro e depois as pernas do terceiro. Fica claro o tempo todo que na logística do Calvário, Jesus estava bem no... Então, fosse de uma ponta ou da outra, ele sempre seria o segundo, sim ou não? Vamos supor que os soldados viessem um de cada lado. Então, destruiria o do primeiro e o terceiro. E assim, Jesus que está no meio não seria tocado. Se fosse um só, da ponta que fosse, Jesus seria o segundo. Então eu acredito que eles vieram, cada um pegou da ponta para fechar no meio. Quebraram o da direita e o da esquerda. Quebraram ou não quebraram? Quebraram ou não quebraram? Porque não tira a tarraxa, se arrebenta no artelho, o corpo rasga, depende do madeiro, cai com cruz e tudo rasgado no chão e chuta para a vala. É assim que é. Aí agora vem eles com um pedaço de madeira para, assim como fizeram no da direita e da esquerda, fazer com Jesus. Aí João está dizendo, Jesus está morto, mas eu vi. Vindo em direção a ele, está dizendo que não tinha madeira, gente? Está dizendo que não tinha vontade, gente? João traduz o texto dizendo assim, não puderam. Vem eles com a madeira na mão, pau no primeiro, pau no segundo, vala nos corpos, bora nele, bora nele. Se foi Nicodemos se foi José de Arimateia chegando com carta de Pilatos, João não conta, mas o que ele conta é no que eu creio, porque eu creio no que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que João está olhando, e qual é a expectativa? Arrebentou o segundo, arrebentou o terceiro, vai arrebentar o do meio. Só que você tem que entender que quando arrebenta de um lado, arrebenta o outro, você já tem que começar a perceber que limites já foram impostos. Era natural, se pegar de um lado, pegar do outro, se pegar do outro, pegar do meio, mas estranho, tudo que você vai fazer em ordem, é em ordem. Ele
eles vão fazer de forma totalmente aleatória. Como é que começa arrebentando os da ponta e deixa o do meio inerte? É porque a gente pensa muitas vezes que o que acontece com a gente acontece com todo mundo. Eu vou falar. A gente vê o da direita caindo e pensa, o próximo vai vir aqui. A gente vê o da esquerda morrendo e a gente pensa, o próximo a enterrar sou eu aqui. Só que o que a gente não está entendendo é que muitas vezes quando 1000 cai de um lado, 10.000 à direita, e só a gente não é atingido, é porque limites já estão sendo impostos. O Senhor está dizendo a alguém aqui, quem crê, reaja diante desta palavra. Ele está dizendo, a minha palavra impôs limites, a minha palavra determina até onde o teu inimigo pode entrar, a minha palavra determina até onde ele pode te tocar. Olha para alguém aí e diga, há limites. Quando você está debaixo de uma palavra, meu retorno foi embora, me ajuda aqui. Quando você está debaixo de uma palavra, o Senhor, obrigada, impõe limites. Sabe por que o Covid passou e você está aqui? Camila, olha lá que você vai falar. Porque muito crente cheio do Espírito Santo morreu. Morreu porque a palavra já tinha se cumprido. Tem muito crente bom, santo e abençoado que morreu e não foi o Covid que matou não. O Covid foi só ferramenta do cumprimento. Foi Deus que recolheu. Foi Deus que levou. Agora, e por que você ficou? Porque a palavra que combinava contigo não se cumpria no Covid. Aí a palavra fez o quê? Impôs limites. Porque, gente, me explica. Quem não entendeu o que a pandemia fez, não entende mais nada. Você viu gente do UPA entrar morto e saiu vivo. Viu gente entrar em hospital top, mais ou menos, e sair morto. Porque não era questão de dinheiro, de raça, de conta, de religião, de nada. Será que você vai continuar nessa conversa fiada de que é sorte? Sorte é o que Davi falou quando ele disse, minha sorte é o Senhor. A palavra de Deus, quando está sobre a sua vida, mesmo que você não tenha poder de se defender, ela impõe limites ao seu redor. Quando Satanás quis tocar em tudo que Jó tinha, e Jó não negou, ele perguntou para Deus, posso voltar lá e matar ele? O Senhor disse, não, porque ao em volta dele eu coloquei um cerco. Olha o que Deus está dizendo para Satanás. Você não vai tocar nele, mas não é porque você é obediente, é porque mesmo que você tente, eu coloquei ao redor dele Você está cercado, meu camarada. Cercada, minha filha. Você está entendendo? Quem está aí no fundo, está entendendo? Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não importa se tu está sentado na frente ou atrás, se tu é do ônibus ou do carro, aonde quer que você ande, você está cercado por uma palavra que impõe limites na ação do teu adversário. Pastor Felipe Valadão, recebe essa palavra. A tua vida está debaixo de uma palavra que impõe limites à execução do teu adversário. Mas João disse, eu vi. Chegando nele, não puderam, porque a Escritura. Quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe, levanta ela. Erebacando, remai, jorevaravassuri. Elebaravai, jokeminavassuri, rebai. Ebanagavassúria. Alguém vê um livro, Deus vê uma espada. Remanavassuri, candará. Levanta a tua Bíblia. Camila, minha Bíblia está no aplicativo do celular. Abre o aplicativo e levanta a palavra. Reage, pelo amor de Deus. Levanta a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia. Camila, o celular no aplicativo conta. Se não contasse, os afeganistãos não estavam mortos por causa do aplicativo do celular da Bíblia Sagrada. Levanta o teu celular no aplicativo da palavra. E diga, minha vida e a igreja estão debaixo
igreja santa. Ah, igreja santa. Ouça isso. João então vai dizer: não puderam, porque sobre ele havia uma palavra que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Aí Paulo vai escrever a carta aos Coríntios para falar à igreja. E ele vai dizer: ora, vós sois o quê? De quem? De Cristo. Sozinho você quebra. Eu sozinha sou o corpo de Camila. Quantas vezes o que guardou o corpo de Camila foi ser membro do corpo de Cristo? Dias que eu pensei que eu não ia aguentar. Aí eu estava pregando, não falava nada para ninguém. Quando acabava o culto, alguém dizia: dobra o joelho que a igreja vai orar por você. E aquilo ali me levantava, me restaurava, e eu caminhava mais 2 milhas. Se fosse sozinha, já estava quebrada há muito tempo, porque corpo de Camila se quebra. Toma um tombo da escada para ver se não quebra. Quebra ou não quebra? Teu corpo quebra. Agora, Paulo deixou claro: vós sois o corpo de... Então assim, não pense numa aventura romantizada de que por ser igreja tudo tem que dar certo o tempo todo na sua vida. O corpo de Cristo recebeu coroa, capa, sabe? Soco, tapa, lança. Mas na hora de quebrar, não quebrou. Então quando Paulo diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, o que ele está dizendo? Vocês vão sofrer, vão ter dores, mas quebrar. Por isso ele dá continuidade e ele diz assim: abatidos, mas nunca destruídos. Nunca destruídos. Eu não quero que você saia daqui envergonhado por ser crente. Estou cansado desse povo fraco que prefere abandonar a igreja porque se decepcionou com o sistema religioso. A igreja é maior do que todo o sistema métrico da religião. A igreja é maior do que a placa que carregamos, do que os dogmas que alguém impôs. A igreja global, mundial, universal, ela é maior do que tudo que a gente acredita como ritual. Eu pertenço à igreja quando estou aqui, pertenço à igreja quando estou lá ou acolá, porque nós somos, seja asiático, grego, judeu, se estamos em Cristo, todos somos do mesmo corpo. Tem gente aqui que Deus trouxe nessa noite para dizer: Satanás só está te amassando igual farinha porque você está fora do corpo. Aí tem gente que está aqui que conhece a voz de Deus, não é minha não, é a voz de Deus, e diz assim: não, Camila, eu venho para a igreja, venho aqui, gosto, mas não fico mais não. Hoje eu vou fazer um apelo que ninguém nem faz mais, mas Deus está mandando eu falar desse jeito, eu vou falar. Deus está dizendo assim: você sempre foi, só que está na hora de você voltar para a igreja, o seu lugar. Tem gente aqui hoje que vai voltar para Cristo, mas tem gente aqui hoje que vai voltar para a igreja, vai voltar a trabalhar, vai voltar a se envolver. Sabe por quê que arrebentavam nas pernas? Porque se tirassem o pé daquela posição, o peso do corpo rasgava do madeira e caía. Ou empurravam uma cruz e caía a cruz e madeira em cima do corpo e quebrava tudo. Mas normalmente, como você leu, miravam nas pernas, porque a fúria do diabo é essa: fazer a igreja parar de caminhar. César tentou fazer isso, o Império Romano tentou fazer isso, em cavernas, em casas, na Coreia e aonde for, ela se reúne. Ninguém para a igreja, porque Jesus não deixou seu corpo ser quebrado. Deus está dizendo: se você for um membro do meu corpo, sua família é protegida, não vai ser quebrada. Sua casa é protegida, não vai ser quebrada.
Olha para quem está do teu lado e diga: você precisa estar no corpo. Presta atenção. Essa minha mão aqui era cheia de verruga. Quem lembra disso? O que é isso? Quem lembra o que é isso? Alguém aqui já teve verruga? Eu tenho? Rapaz, eu tinha essa mão aqui tomada. Estava no meu corpo, mas não pertencia ao meu corpo. Era um elemento estranho. Quando você vem aos cultos, mas não se associa ao corpo de Cristo, você é algo que está no membro, mas não faz parte do corpo. E Deus te chamou para ser parte integrante de quem Ele é aqui na terra. Está na hora de você se consertar com Deus. Está na hora de você voltar para a igreja. Eu vou te dar uma oportunidade agora, enquanto a igreja está de pé. Eu vou contar de 1 a 3. E no 3, preste muita atenção, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus as pessoas que sabem que estão afastadas do corpo de Cristo. Você vem ao culto, mas já não é igreja há muito tempo. Você vem um domingo, depois vem um outro, depois de uns 3, ou só vem numa conferência. E Jesus está dizendo: eu quero compromisso. Camila, mas eu não posso ir do jeito que eu estou não, que eu tenho um monte de coisa aí para resolver. Para mim servir a Deus é coisa séria. E é mesmo. E é por isso que Ele vai te ajudar a resolver. Porque foi Ele mesmo que disse: sem mim, nada podeis fazer. Você tem que vir do jeito que você está. Porque Jesus não disse para ninguém: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não, Camila, mas meu negócio é mais difícil. Eu estou numa situação aí, tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Traz geral. Camila, meu problema é mais complicado. Estou com umas gramas de um bagulho que eu vou usar e distribuir hoje ainda. Vem você o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Camila, não tenho nenhum desses pecados aí que vocês falam. Pelo contrário, sou mais correto que muito crente. Pago minhas contas em dia, não devo nada a ninguém. E por causa disso você está pensando que não tem do que se arrepender? Se está afastado do corpo de Cristo, se vem à igreja, mas nunca fez uma aliança com Deus. Camila, precisa ir aí no altar não. O que importa é meu coração. Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila, não foi padre, nem pastor, nem igreja evangélica e nem católica. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém aquele que se envergonhar de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. A maioria das pessoas que amam o Senhor de coração não fazem com Ele uma aliança, não porque não amam, mas porque sentem vergonha de alguma coisa. Camila, mas o que eu faço com a vergonha? Mete no bolso e vem com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Então no 3, eu vou contar de 1 a 3. Para quê? Para você tomar impulso, para tomar tua decisão. Quem está afastado. Camila, mas é que eu já estou desviado há muitos anos. Desviado não frequenta culto. Que raio de desviado é você? Que num domingo à noite podia estar em qualquer baile, quebradeira do Rio de Janeiro, e está aqui na casa de Deus, ouvindo até o crente. Daqui a pouco vai olhar para o relógio e vai dizer: ih, tem que ir embora. E o que se diz desviado está assim: eita, que Deus está falando comigo hoje, hein? Tu não é desviado, tu é afastado e está aqui porque tem saudade, tem temor. No 3, quem está afastado, quem se diz desviado, quem vem à igreja mas nunca fez uma aliança com Deus, quem já fez uma aliança mas se afastou e tem que reconciliar, você vai tirar teu pé do chão, bota uma meia luz aí para o pessoal caminhar. E no 3, você vai sair da onde você estiver e vai encontrar teu lugar aqui, no altar do Senhor. Prepara aí. Nós vamos aplaudir tudo junto no final. Camila, o que nós vamos fazer até lá? 1, levanta a mão e começa a interceder. 2, quem entende esse momento, redobra a oração. 2,5, Camila, sou eu. Eu preciso ir para o corpo de Cristo. Eu preciso voltar à posição que Ele me chamou. 2,5, Camila, sou eu. É comigo que Deus está falando. É você? 3, tira teu pé do chão agora.
e vem para o altar fazer a tua aliança com o Senhor. Vem para o altar fazer a tua aliança com o Senhor. Pede licença da onde você está e toma teu lugar. Vem tomar. Vamos orar por essas pessoas. Camila, está faltando eu. Sai do teu lugar e corre que dá tempo. Camila, não ora não, está faltando eu. Vem. Vem. Pega teu caminho aí, ó, e vem. Isso, vem. Camila, não ora não, eu preciso voltar agora. Segura aí, vem. Vem. Isso, vem. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Vamos orar agora. A Bíblia diz que pegaram o corpo de Cristo, colocaram no sepulcro. Mas o mesmo que cumpriu a dor, a afronta, o vinagre, também cumpriu o domingo de manhã. No terceiro dia, sendo ainda escuro de madrugada, Maria foi à porta da sepultura. E os anjos olharam para ela e disseram: por que procuras aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ressuscitou. Vai cumprir tudo. A dor vai cumprir, as perseguições vão cumprir, as perdas vão cumprir, as dores, as traições vão cumprir, mas a novidade, a restauração vai cumprir também. Oh, a prosperidade, a virada vai cumprir também. A quebra do cativeiro, a vergonha de Satanás vai se cumprir também. Aqueles que morreram primeiro ressuscitarão com ele, e depois nós, os que aqui estamos, e nós subiremos por entre as nuvens e o veremos, e todo olho o verá, e toda língua o confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor dos vivos e dos mortos, Senhor de todos os senhores. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Estenda as mãos em direção a quem está ao altar. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, ressuscita teu povo que está aqui diante do teu altar. Hoje eles morrem para si mesmos e vivem para ti. Hoje eles restauram a aliança deles. Oh, meu Deus. Eu quero ouvir a igreja Lagoinha de Niterói orando por essas almas agora. Comece a orar. Levante a mão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada uma dessas vidas que se rendem diante do teu altar, por essas centenas que se rendem, Senhor, no chat do ao vivo agora, que te confessam em lares, em casas, algumas pessoas ouvindo pelo fone, no carro, em expediente. Recebe-os na tua presença nessa noite. Recebe-os na tua presença nessa hora. Pai, aonde houver alguém ao alcance da tua palavra que se submeteu à tua palavra, recebe essa pessoa agora. Nós entendemos essas vidas diante do teu altar, vidas que te confessam publicamente como Senhor. Recebe-os na tua presença e glorifica o teu nome, escrevendo o nome delas no livro da vida. Cumpre o que tu disseste que faria. Quando tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados, a salvação das suas almas. Nós declaramos a inauguração de um novo tempo extraordinário, maravilhoso e inédito na vida de cada um deles e delas. E ministramos sobre eles a alegria, a alegria, 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 a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Fica todo mundo aqui, ninguém se mexe,
porque eu sei que essa igreja tem um jeito muito especial de receber os irmãos. E eu vou passar isso para o pastor Felipe. Fica aqui todo mundo. Fica aqui todo mundo. Todo mundo aqui. Só quero ter certeza de uma coisa. Você entendeu que aquela pessoa que está sendo usado para fazer o seu aparente mal e te desestabilizar emocionalmente não é seu adversário, é o seu funcionário da palavra de Deus ao seu respeito. Segundo, você aprendeu que quando você conhece a palavra, você tem poder para fechar o ciclo que você está vivendo dentro dela. Não espere que os outros façam aquilo que você sabe que pode fazer por si mesmo. Terceiro e último, quando você vive a vida para cumprir a palavra vive para se cumprir em você até depois da sua morte. Quando foram arrebentar os pés de Jesus, não puderam, porque sobre ele havia uma. Morto não se defende, mas a palavra o defendeu. Morto não se protege, mas a palavra o protege. Quando você vive para cumprir a palavra se cumpre mesmo quando você não pode se defender, mesmo quando você não pode se ajudar. Deus está falando comigo, a palavra vai entrar em lugares onde vocês não entram para proteger vocês, para defender vocês. E se cumpriu a dor, se cumpriu a afronta, também vai se cumprir a ressurreição. Em nome de Jesus, quem concorda, diga.